Graças a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Boa noite. Um ótimo sábado para você. Que a presença de Deus e a graça do Senhor esteja contigo em todos os momentos. Que alegria estarmos aqui novamente para ouvir a voz do Senhor, para aprender da sua palavra e para desfrutar de momentos especiais na presença de Deus, de aprendizado, de ministração, de graça, de vitória, de resposta, porque o nosso Deus é Deus de resposta, o nosso Deus é Deus de cura, o nosso Deus é Deus de milagre, o nosso Deus é Deus sobrenatural, o nosso Deus é Deus presente, o nosso Deus é Deus fiel, é Deus de amor, de graça e de misericórdia. Com muita alegria, nós estamos diante da presença dele, mesmo em meio a uma noite de sábado, na qual muitos estão por aí se divertindo, descansando, curtindo e aproveitando. Nós preferimos aproveitar um tempo especial de graça do Senhor na nossa vida através da palavra de Deus. Queridos, eu não consigo enxergar outro banquete melhor do que a palavra do Senhor. É claro, desde que eu não coloque isso no lugar de Deus na minha vida, não é errado passear, não é errado descansar, não é errado ir a uma festa. Aliás, Jesus, ao contrário do que muitos imaginam, não era um indivíduo chato, carrancudo, desagradável e antipático. Não! Lembram qual foi o primeiro milagre que Jesus fez? Ele transformou a água em vinho. Onde? No ambiente de festa. Que festa? Um casamento em Caná, na Galileia. Que interessante. Jesus era alguém que também participava de eventos sociais. Ele estava num casamento. Portanto, não é pecado, não é errado, não é inadequado estar numa confraternização, estar numa festa, estar numa atividade de lazer, de descanso. O que não pode acontecer é colocar isso no lugar de Deus na minha vida. Entendem onde está o pecado? O pecado está na idolatria. E é essa a palavra, idolatria. O que é idolatria? É a criação de um ídolo. Porém, ídolo não é só imagem feita de barro, ou de porcelana, ou de pedra, ou de metal. Ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar do Senhor na minha vida. Quando o Senhor, através da sua palavra dada a Moisés, as leis, as chamadas leis de Moisés, os mandamentos, quando o Senhor disse: não terás outros deuses diante do Senhor, somente a Ele adorarás, somente a Ele prestarás culto. O que é que o Senhor estava ensinando e literalmente estabelecendo como lei? Não podemos colocar absolutamente nada nem ninguém no lugar de Deus em nossa vida. Há pessoas que idolatram seus filhos. Há mulheres que idolatram seus maridos. Há maridos que idolatram suas esposas. Há profissionais que idolatram sua carreira profissional. Há jovens que idolatram o namoro. Há pessoas que idolatram os seus títulos, suas formações acadêmicas, seus diplomas. Há homens que idolatram seus bens e assim por diante. Tudo isso é pecado.
Se eu colocar qualquer pessoa, ou situação, ou coisa no lugar de Deus, eu pratico pecado. Então não há pecado em sair e passear. É pecado colocar isso no lugar de Deus. E hoje, num sábado, nós estamos diante do Senhor para ouvir sua voz, para receber, para aprender, para desfrutar, para conhecer e para crescer. É fato. Hoje mesmo, nós temos todos os sábados estudo bíblico, às 19h30. Hoje mesmo, algumas pessoas precisaram se ausentar por causa de compromissos. Uns porque receberam visitas em casa, outros porque tiveram outras atividades e precisaram sair. Isso é compreensível, até porque estamos num fim de semana prolongado, segunda-feira é feriado, alguns viajaram, e isso é natural. O que nós não podemos aceitar é que isso ocupe o lugar de Deus na nossa vida. Eu não posso tornar uma situação ou alguém como uma justificativa para eu não estar na presença de Deus. A Fabiane escreveu assim: eu já ensino meu filho de 6 anos e meio que Papai do Céu vem em primeiro lugar. Aliás, Fabiane, você pode até ensinar para ele o seguinte versículo. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. As outras coisas o Senhor acrescenta. Os nossos estudos, eu concordo, minha irmã, tem sido uma bênção. Por quê? Independente do tema. Hoje, por exemplo, o tema era o dom de milagres, pois estamos estudando os dons do Espírito Santo. E surgiu uma pergunta referente à oração. Então, nós fizemos uma pequena pausa no tema e fomos abordar a oração, entrando no aspecto de oração versus repetições. As nossas orações não podem ser repetições. No Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, o versículo de número... Só um instante que eu já vou dizer o versículo para você ler depois. Mateus capítulo 6, o versículo de número 7 diz assim: não useis de vãs repetições, como fazem os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Isso se trata da oração, então não é uma repetição. Mateus 6, verso 7. Eu tenho que tomar o cuidado de transformar a minha oração numa conversa e não numa simples repetição. Porque a repetição não envolve relacionamento. E nós fizemos uma pausa em nosso estudo de dom de milagres para tratar da oração. E assim há edificação. Porque não há razão para estudarmos a palavra se não for para buscarmos nela respostas. Obrigado, Danusa. Mateus 6, 7. Se nós não encontrarmos respostas na palavra de Deus, não há por que estudá-la. Porque a palavra de Deus tem respostas. A questão é eu não condicionar as minhas atitudes àquilo que disseram, àquilo que pensaram, àquilo que me falaram. Eu tenho que basear as minhas atitudes na palavra de Deus, porque está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Onde está o problema? Não conhecer. A Bíblia fala no Salmo 119 que nós erramos por não conhecer as Escrituras. É necessário estudar, é necessário aprender, é necessário buscar. E qualquer situação na minha vida que ocupe o lugar do Senhor é idolatria, é pecado. Ainda que seja alguém, ainda que seja uma situação, ainda que seja um bem, não pode ocupar o centro da minha vida, porque o centro da minha vida deve ser o Senhor. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Diz a palavra no livro, na carta aos Romanos, no capítulo 11, versículo 36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Dele, por meio dele
e para Ele são todas as coisas. Eu tenho que entender que a minha vida está alicerçada no Senhor. Eu tenho que entender que a minha caminhada está baseada na vontade de Deus. Eu tenho que entender que a minha vida tem uma razão principal: Cristo. A Bíblia vai dizer o seguinte: Cristo em nós, esperança da glória. Por outro lado, entenda como a palavra de Deus ela se completa. A Bíblia também fala, está em João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Quem disse isso foi Jesus Cristo. Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. Mas Cristo em nós é a esperança da glória. Olha o contraponto. Por quê? Paulo vai escrever lá em Filipenses capítulo 4, verso 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu tenho que colocar minha vida onde? Nas mãos do Senhor. Esse é o ponto da nossa ministração de hoje. E você já pode me ajudar com o nosso querido aviãozinho. Partiu aviãozinho. Partiu compartilhar. Partiu convidar pessoas para estarem conosco nesta live. Nós vamos aqui abordar um pouquinho sobre estar nas mãos de Deus. E nada mais oportuno. Apesar de saber que algumas pessoas estão viajando, outras estão em outras situações por causa do feriadão, nós separamos um tempo para estar na presença de Deus. E eu glorifico a Deus pela vida de todos vocês que priorizaram esta nossa live de ministração da palavra de Deus. Nosso objetivo sempre às 22 horas é um só: anunciar a palavra do Senhor. Baseado no livro sagrado. Nós estamos aqui todas as noites às 22 horas para aprender, para buscar, para ouvir, para receber, para crescer através da palavra do Senhor. Inclusive, hoje, acredite se quiser, nós estamos na nossa live de número 190. 190 dias ininterruptos de ministração da palavra de Deus às 22 horas. E entenda, o nosso tema continua o mesmo, o slogan: cura através da palavra de Deus. O Senhor nos trouxe uma clara direção logo no início da quarentena, por causa da pandemia, quando a doença dominou o nosso cenário, inclusive emocional. O Senhor trouxe uma direção de cura. Cura através da palavra de Deus. Cura através da palavra de Deus. Porque a palavra é cura. A palavra é libertação. A palavra é remédio. A palavra é salvação. A palavra é resposta. A palavra é vitória. E a palavra traz bênção. Porque através da palavra eu tenho fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o justo viverá pela fé. E eu posso todas as coisas. Porque todas as coisas são possíveis àquele que crê. Creia. Tome posse. Agarre. Abrace a palavra do Senhor. Porque o salmista ele vai me dizer: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra é mecanismo. Escute isso. A palavra é mecanismo de defesa contra o pecado. Assim como ela é arma de ataque contra o adversário. Eu vou repetir. A palavra é mecanismo de defesa
contra o adversário. Assim como ela é arma de ataque para vencer o inimigo. A palavra é bálsamo para nossos ouvidos e alimento para nossa fé, conforme escreveu a Fabiane aí nos comentários. Então eu quero te convidar a abrir o coração para a palavra. Não é para o Alexander. Você não precisa gostar de mim. Não tem problema não. Mas você precisa amar Jesus. E Jesus se apresenta através da palavra. A palavra é lâmpada para os meus pés. Salmo 119, de novo. Luz para o meu caminho. A palavra de Deus é que me livra de tropeçar. A Luzca fez uma pergunta interessante nos comentários e eu vou aproveitar para esclarecer. Pastor, se a palavra é cura, por que Deus ainda não me curou da ansiedade? Será o espinho na carne? Não. Não é o espinho na carne. Trata-se de um processo. Ansiedade é um problema cujo remédio é fé. E a fé é desenvolvida através de uma caminhada com Deus à luz da palavra do Senhor. Então eu tenho que aumentar a fé para que a ansiedade seja subjugada. A ansiedade, ela é inimiga da fé. Porque na ansiedade eu tenho dificuldade em descansar. E se eu vou para o Salmo 37, aliás, farei menção dele de forma objetiva. Salmo 37, ele vai me dizer o seguinte. Escutem com atenção. Salmo 37, versículo 3. Confia no Senhor e faze o bem. Confia. Quem anda ansioso tem dificuldade em confiar. Depois vem o versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então eu preciso entregar e confiar. O ansioso tem dificuldade para fazer isso. Não é que a palavra não está funcionando. O problema é conseguir transpor uma barreira chamada falta de fé. E aí você vai para o versículo 7 do mesmo Salmo que diz assim: descansa no Senhor, descansa, e espera nele. Mas espera como quem tem esperança, não como quem cruza os braços e fica deitado eternamente em berço esplêndido, como diz o nosso hino nacional. Espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho. Então eu citei Salmo 37, versículo 3, Salmo 37, versículo 5, Salmo 37, versículo 7. E se eu coloco tudo isso em ordem, eu consigo ir para o versículo 4, que diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Entenda, a Luzca e demais irmãos e irmãs, os ansiosos têm dificuldade em confiar. Então não é que a palavra não fez efeito, na verdade, é ainda algo que precisa, baseado nas lives que a gente falou ontem, anteontem, é algo que ainda precisa ir para a cruz. A Bíblia fala assim: lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. A questão é pegar a sua inquietação, a sua ansiedade, a sua insegurança, o seu medo, a sua incerteza e colocar na cruz. Lançando sobre Cristo. No momento em que eu faço isso, olha como Jesus, de forma muito sábia, isso você vai encontrar no Sermão do Monte, lá em Mateus, a partir do capítulo 5. Eu vou até deixar aqui a referência para você ler depois. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, começa o Sermão do Monte. E aí Jesus vai falar de uma forma muito objetiva sobre a ansiedade. Veja o que diz a palavra de Deus. Quando ele fala assim, só um instantinho.
Eu vou citar o texto, depois eu te dou a referência. Ele fala das aves dos céus e ele fala dos lírios do campo, das ervas do campo. Entenda que a ansiedade, existe um remédio. O remédio é você confiar. A Lúcia escreveu assim, mas pastor, eu busco tanto Deus em minhas orações e em meus momentos com Deus. Não se trata de buscar, se trata de entregar. Buscar é perfeito, mas eu tenho que entregar. E Jesus ele começa a explicar, ele faz uma comparação muito interessante com as... Pronto, achei. A partir do versículo 25 do capítulo 6 de Mateus. A partir do versículo 25 do capítulo 6 de Mateus. Jesus fala acerca da ansiedade. Então eu preciso... Porque a ansiedade nos impede de ouvir a Deus. A Fabiane colocou com muita exatidão. Você não está atrapalhando a Lúcia, isso não é atrapalhar, ok? Você está citando algo que tem a ver com a palavra e eu agradeço a sua contribuição e a ideia é esclarecer. É live de pregação da palavra de Deus. A partir do versículo 25 do capítulo 6 de Mateus, Jesus começa a falar sobre as aves dos céus, sobre as ervas do campo, sobre os lírios, dependendo da sua tradução, e ele fala, olha as aves do céu. Você pode ler do versículo 25 até o 34, Mateus 6, do 25 ao 34, no qual Jesus fala das aves dos céus. Olha que interessante, as aves dos céus, olhe para elas. Elas não plantam, elas não colhem, elas não juntam em celeiros. No entanto, o Senhor as sustenta. Depois Jesus fala assim, olhai os lírios, olhai as flores do campo. Elas não tecem e nem fiam, ou seja, elas não confeccionam suas vestes. E o Senhor Jesus diz assim, mas nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Uma das flores, um dos lírios do campo. Aí Jesus pergunta assim, vocês por acaso não valem muito mais do que as aves dos céus ou do que as flores do campo? Olha, não podemos ficar com a ansiedade. O que beberemos? Olha só, versículo 25 diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. E aí ele continua, por exemplo, no versículo 31, portanto não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Nós precisamos entender que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Nós precisamos entender que a nossa vida está diante de Deus. E Ele é quem cuida de nós, lançando sobre Ele. O Senhor já levou sobre si toda a nossa culpa, todas as nossas iniquidades, todas as nossas enfermidades e toda a nossa ansiedade. E Ele levou para a cruz. Portanto, e o Sermão do Monte ele é muito emblemático porque Jesus aborda muitos temas diferentes de forma muito especial. E ele fala da ansiedade. E olha como é atual a palavra de Deus. Quantas pessoas hoje vivem debaixo de jugo de ansiedade? Ansiedade não é algo que vem do Senhor. Agora, também não posso entrar no comodismo. Ah, Deus vai prover, então eu vou ficar aqui sentado esperando. Não. Eu tenho que ter fé. Eu vou fazer a minha parte e confiar que o Senhor fará a parte dele. Mas aí tem uma ferramenta, tem um dispositivo muito interessante. A vontade dele. A vontade dele. Tanto é que nesse texto que eu citei, eu falei para você ler depois, a Lúcia e quem mais quiser. Mateus 6, de 25 a 34. Mas se você olhar o versículo 33, que é o que eu citei para a Fabiane ensinar para o Arthur, seu filhinho, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Isso eu tenho que fazer. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu tenho que colocar primeiramente a vontade de Deus. Pronto. Eu vou dar um exemplo particular. Meu. Eu não vou falar de ninguém, vou falar de mim.
Que depois eu não brigo comigo mesmo porque eu falei. Eu recebi uma direção de Deus. Em março deste ano, vá pregar o evangelho. Começou a quarentena. Pregar o evangelho como? O Senhor falou, vá para as redes sociais. Eu não queria, mas obedeci. Eu não queria todo dia, eu queria de vez em quando, uma vez por semana, mas o Senhor determinou que fossem todos os dias. E esta é a live 190. Já são aí quase 6 meses e meio de ministração da palavra todos os dias, ininterruptamente. E ocorre que nesse processo o Senhor começou a preparar situações, pessoas foram chegando, e o ministério foi ganhando corpo e crescendo. E surgiram 2 propostas de trabalho, uma delas bastante interessante, financeiramente falando. E eu fui orar a Deus. Porque as necessidades financeiras existem. E eu fui orar a Deus. E eu fui falar com alguns pastores para que me ajudassem na oração. E a palavra foi uma só: recuse. Não aceite. Não é o que Deus tem para a sua vida. O que Deus tem para a sua vida requer que você tenha tempo disponível para o reino de Deus. E eu obedeci. A partir do momento em que eu obedeci, eu coloquei a vontade do Senhor em primeiro lugar. Falei, agora é contigo, Senhor. Eu tinha como correr atrás do recurso para pagar as contas. O Senhor disse não. Então agora é contigo. Eu recusei as propostas. No meio da pandemia, todo mundo perdendo emprego e tinha emprego me esperando. E eu recusei. E a partir daí, quem assumiu a responsabilidade foi o Senhor. E de lá para cá, que lindo, que lindo. O Arthur falou assim, o Arthur é o filhinho da Fabiane, de 6 anos e meio. Pastor falou de mim. Eu quero, mamãe, que você leia a Bíblia. Comece a ler para ele, Fabiane. Quando eu era pequenininho, já liam a Bíblia para mim. Depois eu comecei a ler para meus irmãos, que eu sou o mais velho dos 3. Faça isso. E não tenha dúvidas de que o que você ensinar agora, ele vai guardar por toda a vida. Existem Bíblias específicas com linguagens infantis. Leia para ele. Tem Bíblias infantis que têm ilustrações. Leia para ele, para que ele possa, de fato, ter esse gosto pela palavra de Deus. Mas voltando aqui à questão que a Luzca apresentou. Ela escreveu assim, ele é o controlador e nós queremos controlar. Pois é, verdade. Eu vou ser liberta deste pecado, ela escreveu. Amém. Agora entenda isso. Quando eu entreguei nas mãos do Senhor a direção, falei, Senhor, agora é contigo e eu vou te obedecer. E eu não parei com as lives, eu não parei com as ministrações. E, aliás, ampliamos, porque logo em seguida eu comecei o clamor, era só às 22 horas. Depois eu comecei a da madrugada. Depois um monte de gente começou a me procurar. E aí começou o estudo bíblico. Enfim, agora começaram convites para ministrar na live de outras pessoas. Além dos aconselhamentos, hoje mesmo, entre o estudo bíblico e esta live, eu estive aconselhando alguém. E assim, o tempo tem sido absorvido. Tem uma viagem que eu preciso fazer agora, neste feriado, para o interior de São Paulo, para estar com alguém também em aconselhamento. E diante de tudo isso, sabe o que aconteceu? Deus começou a mandar recursos. Deus começou a tocar no coração de pessoas. Eu não pedi, eu nunca pedi. Vocês não vão me ouvir pedindo, porque sabe o que acontece? O meu Deus é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono dos céus. Ele conhece a minha necessidade. Se eu estou em obediência, se eu estou em fidelidade, se eu estou em obediência e debaixo da palavra dele, ele que sustenta. E Deus começou a tocar no coração de pessoas. E Deus começou a tocar no coração de diversas situações de pessoas diferentes e começaram a pedir o número da minha conta para mandar recursos. E esses recursos têm suprido as necessidades. E eu glorifico a Deus por isso, porque mostra a fidelidade de Deus e o quanto a palavra está correta quando ela diz, busca em primeiro lugar o reino. Eu estou aqui me dispondo a buscar o reino e as outras coisas o Senhor tem acrescentado. E detalhe, quando eu recusei as propostas de trabalho, havia paz no meu coração, não ansiedade. Eu comento muito com a minha esposa, eu falo,
Anjo, nós nos tratamos assim. Fique em paz. No dia certo, Deus proverá. No dia certo, Deus proverá. E ela responde, porque essa minha paz transmite paz para ela. E ela responde, amém. Isso, Alusca, é antídoto para a ansiedade. Obedecer à voz de Deus. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. As outras coisas, ele acrescenta. Eu coloquei como prioridade na minha vida o reino de Deus. E o que tem acontecido? Ele está acrescentando. Ele está cuidando. Ele está fazendo. Ele está honrando. E aí, quando eu obedeço, o resto é com ele. O problema é que tem muita gente que não obedece e quer resolver do seu jeito. Eu podia tentar resolver do meu jeito. Eu podia aceitar a proposta de trabalho, parar com as lives e falar, Senhor, eu preciso mais botar o mantimento na minha casa e agora é comigo. Deixa que eu vou resolver. Não. Nunca é comigo. É com ele. Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. Ah, ficou milionário, pastor? De jeito nenhum. Tem conta para pagar. Mas no dia, Deus provê. No dia, Deus manda. No dia, Deus supre. Ah, então você está com a despensa e com a geladeira abarrotados? Não. Deus manda o pão nosso de cada dia. Fizemos a refeição de hoje. Amanhã, Deus proverá. Deus proverá. Executamos a nossa missão de hoje. Amanhã, Deus proverá. Como será amanhã? Ei, quem está pensando no amanhã está ansioso. Será que Deus queria ensinar alguma coisa para o povo de Israel no deserto em relação ao maná? O maná tinha que cair do céu, de graça. Você podia pegar quanto você quisesse, comer até explodir. Mas só podia pegar para comer naquele dia. No dia seguinte ele estragava. Porque você tinha que aprender a confiar no Senhor de tal maneira que você tinha que esperar que no dia seguinte ele mandaria de novo. E aí você podia comer à vontade. Com Deus não há miséria. Deus é supridor. Não há miséria com Deus. Ele provê todas as coisas. Então podia comer à vontade. Podia recolher o suficiente para sua família. À vontade. Mas tinha que esperar. Acabou, acabou. Não podia guardar mais. No dia seguinte, Deus mandaria de novo. Aí alguém pensa assim, você está guardando dinheiro, pastor? Tô não. Acabou o dinheiro da conta. Tem não. Mas eu estou em paz. Tem dinheiro na conta, pastor? Tem não. Aliás, para ser sincero, tem só o que preciso para viajar. E tem uma viagem para fazer. Ah, mas não, pastor, isso é imprudente. E como é que fica depois? Tem que cuidar, tem a despesa, tem isso, tem aquilo, tem a feira. Deus proverá. Estou dando exemplos da minha vida. Porque eu não vou brigar comigo de ter contado a minha história. Se eu conto a de alguém, de repente a pessoa se ofende, etc. Então eu conto a minha. E Deus tem suprido. Tem ninguém passando fome. Nem meus animais. Eu tenho gatos, cachorros, peixes, uma calopsita e alguns tigres d'água. Nem eles passam fome. Comem ração de boa qualidade. Não passam fome. Deus supre. Deus cuida. Deus sustenta. Deus provê todas as coisas. E detalhe, escute com atenção, já que estamos falando em dinheiro. De tudo que eu recebo, de tudo que minha esposa recebe, eu pago o dízimo e envio minhas ofertas.
Ah, mas você recebeu um dízimo, pastor. Então eu ofereço ao Senhor o dízimo dos dízimos. Tudo que entra, a primeira providência é separar o que é de Deus. Não é meu, é dele. E se eu for lá para o livro de Malaquias, tem gente que pergunta assim, vocês me perguntam ainda em que vocês me roubam? Pois o Senhor responde, vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Eu não quero ser ladrão. Eu não vou roubar a Deus. O que entra? Ah, alguém me mandou uma oferta. Glória a Deus por isso. Eu vou lidar com 90% dessa oferta, porque 10 pertencem ao Senhor. Ah, mas pagaram um dízimo, mandaram para você. Eu digo, o dízimo dos dízimos não é meu. Ele pertence ao Senhor. Não posso me apropriar. E tem que ser da primícia, ou seja, primeiro saque que eu faço do que entra é para o Senhor. Não é meu, é dele. E eu pago primeiro quem é mais importante. Tem gente que não paga o Senhor porque o Senhor não põe ninguém no SPC, o Senhor não negativa ninguém no Serasa, o Senhor não manda oficial de justiça bater na porta de ninguém, mas ele faz algo diferente. Ele repreende o devorador. O único que pode repreender o devorador é ele. Tem gente que não prospera, tem gente que não cresce, tem gente que não avança, tem gente que não amadurece, tem gente que não é abençoado por causa do devorador. Ah, mas como é que repreende o devorador? Vou fazer uma oração, vou fazer um propósito, uma consagração. Não. Olha o problema de não conhecer a palavra. Aliás, de novo, esses textos, queridos, não estavam separados, ok? Portanto, eu estou folheando a Bíblia aqui e trazendo para vocês. Livro de Malaquias. Não era este o tema da nossa ministração de hoje. Livro de Malaquias. Capítulo 3. Eu vou ler a palavra. Não sou eu que determinei isso. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, ok? Capítulo 3, a partir do versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Olha que palavra poderosa. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Vós, a nação toda. Tem gente que é amaldiçoado e não prospera porque não paga dízimo e oferta. Ah, imagina que eu vou entregar dinheiro para o pastor. Ei, é para Deus. Se o pastor fizer mau uso, ele vai responder diante de Deus. Não é problema meu. Eu entrego na mão de um pastor os dízimos que chegam às minhas mãos. O dízimo dos dízimos. E eu estou nem aí o que ele vai fazer com aquilo. Eu entreguei para o Senhor. Só que eu não tenho como pôr no envelope e mandar para o céu. Então eu entrego na mão de um sacerdote. No local onde eu participo. Onde eu coopero. Isso é bíblico. E aí o que acontece? Versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Olha que palavra, versículo 11. Por vossa causa repreenderei o devorador. Quem que repreende? Ele. Você não vai repreender o devorador. Eu não vou repreender o devorador. Quem repreende é o Senhor. Ah, mas eu vou orar. Pode orar. Eu vou me consagrar. Pode se consagrar. Eu vou jejuar. Pode jejuar. Não vai funcionar. Quem repreende o devorador é o Senhor. E como é que eu dou legalidade para Deus repreender o devorador? Pago. Dízimo. Pago. Oferta. Não é, eu não dou coisa nenhuma. Eu pago. Você, por acaso, dá imposto de renda, imposto IPVA, imposto IPTU? Você dá?
Ou você paga? Paga. A Lúcia fez uma outra pergunta. Pastor, de que forma podemos ofertar a Deus sem ser em forma de dinheiro? Pois eu já tenho entendimento do dízimo. Depende do que você entende por oferta, Lúcia. Tá? A oferta e o dízimo costumam ser pagos em dinheiro. Nos tempos bíblicos também se pagava com um percentual da colheita. Pagava em mantimento. Por quê? Encaminhava para o sacerdote comia daquilo. Então mandava para ele trigo, frutas, cereais, um percentual da colheita. A Casa de Recuperação, na minha cidade, onde eu participo, recebe muita doação de mantimento. Eles pegam o dízimo das doações em mantimento, em comida. Recebemos, por exemplo, há poucos dias, 50 cestas básicas. Foi retirado o dízimo daquilo e ofertado para quem precisava. Então é uma situação muito particular. Nesse caso, a Luz, que eu sugiro que você me procure pessoalmente depois, particularmente, melhor dizendo, para que eu lhe explique como pode ser feito no seu caso. A Fabiana escreveu assim: só o sobrenatural repreende o devorador. O sobrenatural vem de Deus. Quem repreende o devorador é Deus, tá? Então não há como eu achar que eu vou repreender. Não há como eu achar que eu vou repreender. Concluindo, por esta causa repreenderei o devorador, diz o Senhor, Malaquias 3:11, para que não vos consuma o fruto da terra. Não, isso não é oferta, Lusca. Isso não é oferta. Tá? Podemos ofertar gratidão, amor? Não, isso não é oferta. Isso é, podemos, mas não é oferta. Amai uns aos outros. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Orai uns pelos outros. Tudo isso é válido, mas não é oferta. Vamos colocar cada coisa com o seu nome certo. Eu posso amar? Claro, devo. Eu posso interceder? Devo, mas isso não é oferta. Ok? Então, queridos, fechando esse grande parênteses que abrimos aqui, para falar de ansiedade e depois acabamos falando um pouquinho sobre finanças e, consequentemente, esbarrando em dízimos e ofertas. Quem vai cuidar é o Senhor. Como é que ele vai cuidar? No momento em que eu obedecer. Ansiedade, eu tenho que ter fé. Obediência, ele fala, eu obedeço e confio. Finanças, eu pago a ele o que lhe é devido, está instituído na palavra, está lá na lei de Moisés, e há uma explicação poderosa no livro do profeta Malaquias, que eu acabei de ler, Malaquias 3, de 8 a 11, e a partir daí eu entendo que com essas informações eu tenho condição de ter paz e não andar em ansiedade. Porque a Bíblia me ensina, não andeis, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25 ao 34, não andeis ansiosos com coisa alguma. Ansiedade é algo que não agrada a Deus, porque ansiedade aponta para a falta de fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Espero ter esclarecido essas dúvidas. Não há problema algum em fazer perguntas, até porque nesta live a gente busca a pregação da palavra de Deus. E a gente aproveita perguntas pertinentes para ensinar a palavra de Deus, para proclamar a palavra de Deus. Apenas como eu não estava preparado para essas perguntas, eu não tinha deixado os textos separados. Mas já os encontramos e trouxemos para vocês. Ok? Para concluir, eu quero deixar um versículo para a nossa meditação. No livro do profeta Isaías, versículo 8 do capítulo 64.
Isaías 64, versículo 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai. Somos o barro e Tu o nosso oleiro. E todos nós, obras das Tuas mãos. Eu vou repetir. Isaías 64, 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e Tu o nosso oleiro. E todos nós, obras das Tuas mãos. Ele é o oleiro. Nós, o barro. O que isso significa? Que seja feita a vontade dele. Nós somos barro nas mãos do oleiro. O que é que o oleiro faz com o barro? Ele molda, ele modela, ele dá forma. Quem é que dá a sua forma? Quem é que dá a minha forma? Quem é que nos molda? Quem é que nos dá formato? É Ele. Entendem que a Bíblia vai me dizer que Ele cresça e que eu diminua. Que venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Isso é um excelente modo de abrir mão da minha vontade. Quando eu abro mão da minha vontade e confio, eu não tenho ansiedade, eu descanso. Você acha que eu estou preocupado se vai dar certo ou não? Já deu certo. Porque quem está no controle é Deus. Você acha que eu estou preocupado se vai faltar alguma coisa aqui em casa? Não. Aí se faltar? Ei, se faltar, Ele é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas e se fechar? Continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. E se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. E se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. O vaso, nas mãos do oleiro, passa por um processo de amassamento. Ele é amassado. Tem muita gente passando por isso hoje. A Luz que escreveu assim: e como é bom ser moldado por Deus. Dói um pouquinho, mas saímos outra pessoa. Dói pouquinho não, dói muito. Dói muito. Porque envolve renúncia, envolve cruz, envolve morte, envolve pagar preço. A questão é, vale a pena? Vale a pena. Quando Deus assumiu o controle, Ele cuida. Quando Deus assumiu o controle de Israel, tirou do Egito, Ele passou a cuidar. Ele passou a tomar conta. A Tezinha escreveu assim: que o Senhor molde meu coração, confirme a sua vontade. Ser amassado dói, mas vale a pena. Olha que interessante, Deus colocou uma nuvem para proteger o povo do calor e do sol do deserto. Deus colocou uma coluna de fogo para clarear e para aquecer a noite fria e escura do deserto. Deus mandou o maná, Deus fez brotar água da rocha, Deus tornou doce a água que era amarga. Deus mandou codornas para que eles se alimentassem. A Luciana escreveu: Deus sempre é Deus. A minha situação de vida não muda Deus em nada. O que nós precisamos é entender
que dói, mas é a mão de Deus. Eu prefiro sentir dor na mão de Deus do que apanhar do diabo. Eu vou repetir isso. Eu prefiro sentir dor nas mãos de Deus, que é meu Pai, que é meu Senhor, que cuida de mim, que morreu por mim, do que apanhar do diabo. Tem gente achando que é dona do seu nariz e que está abafando e está lá fora no mundo apanhando do capeta e achando que está na maior vitória. Ei, você está fazendo papel de bobo, porque o diabo está batendo e ele não está te dando nada, está tirando de você. Mas aquele que está diante do Senhor, dói, mas é para cura. Dói, mas é para livramento. Dói, mas é para restauração. Dói, mas é para vitória, para bênção e para glória. Aquele que perseverar até o fim será salvo, terá a coroa da vida. Mas tem que permanecer. Não pode recuar. Não pode desistir. Não pode desanimar. Dói, dói. Ah, se dói. A Lusca escreveu assim, no versículo 4 desse mesmo capítulo, ele fala: nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que espera nele. Versículo 4 do mesmo capítulo. Queridos, nós precisamos entender que Deus é fiel. Dói, mas dói porque faz parte do processo, não é porque Deus está fazendo maldade. Já no mundo, dói por causa da maldade do inimigo contra nós. É bem diferente. Eu prefiro sentir a dor, Deus moldando, do que apanhando do inimigo, sendo humilhado, pisado, violado, desprezado e humilhado. Não. Porque na casa do Senhor, ainda que haja um processo, a casa do oleiro, ainda que haja um processo de amassamento, o Senhor ama, o Senhor cuida, o Senhor abençoa, o Senhor protege, o Senhor derrama, o Senhor supre, o Senhor abençoa. O exército de Deus não pode desanimar. Nosso escudo é Deus. Verdade, Fabiane, verdade. Deus, entenda que você é vaso, você é barro nas mãos do oleiro. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para hoje. Ah, está apertado. Continua. Deus está cuidando, Deus está preparando, Deus está abençoando, Deus está te preparando para algo novo. Você é barro nas mãos do oleiro. Não é saco de pancada nas mãos do inimigo. Você é barro nas mãos do oleiro. Não é saco de pancada nas mãos do inimigo. Deixa Deus completar a obra na sua vida. Deixa Deus agir. Porque vem a palavra de Deus e diz assim: agindo Deus, quem o impedirá? Quem o impedirá? Deixa Deus agir. Para de tentar você a agir. Porque não vai dar certo. Deixa Deus agir. Deus sabe fazer. Você e eu não sabemos. Você e eu não sabemos. Meus queridos irmãos e irmãs, eu vou ficando por aqui. A gente volta meia-noite para o clamor da madrugada. Espero ter podido ajudar de alguma maneira a esclarecer as dúvidas. Que Deus abençoe. Mas pense nisso. Medite nesta palavra. A live fica salva, você pode assistir depois. Escutar de novo as explicações e tentar esclarecer suas dúvidas. Mas guarde esta palavra. Você é barro nas mãos do nosso oleiro. Isaías 64, versículo 8.
Deus te abençoe. A gente volta daqui a pouquinho, à meia-noite, para o nosso clamor. Até lá. Venha e traga mais um. Venha e convide pessoas. Deus te abençoe. Até daqui a pouco. Fique com Deus. Tchau, tchau. Amém, Débora. Deus continue te abençoando, pastor. Amém, eu recebo. Deus trabalha em prol daqueles que nele esperam. A Luciana escreveu. Amém, eu creio. Até já, meus irmãos. Deus abençoe. Fiquem com Deus.